Você está com a próstata aumentada, você está urinando mal, você foi provavelmente algum colega urologista ou cirurgião e ele identificou isso e te indicou fazer uma raspagem da próstata ou a ressecção transuretral da próstata. E agora você chegou até aqui. Então, muito prazer, meu nome é Dr. Jair Campos, eu sou cirurgião urologista e uma das coisas que eu faço é o tratamento das doenças da próstata. E a principal doença, seja por uma questão de incidência ou de prevalência, é a hiperplasia prostática benigna, ou seja, o aumento da próstata, geralmente de um caso que acontece por muito tempo, 5, 10, às vezes 20 anos crescendo essa próstata, mas em algum momento ela começou a dar sintomas, ou então o seu médico fez algum exame e já viu algum sinal de complicação. A hiperplasia ela é diferente do câncer, então o tratamento é diferente. Na hiperplasia a gente consegue fazer tratamentos inclusive com laser e tratamentos minimamente invasivos, no qual não existe qualquer corte no paciente, ou seja, o paciente faz uma cirurgia sem qualquer tratamento invasivo, sem precisar abrir a barriga, sem precisar dar ponto. A raspagem da próstata, ou também apelidada de RTU de próstata, é uma cirurgia muito boa porque ela é muito resolutiva. Apesar de inúmeras cirurgias que cada vez mais vão aparecendo, a exemplo do Rezum, Roll-up e até Urolift, que são tratamentos minimamente invasivos ou pouco invasivos, a RTU de próstata ainda é a cirurgia mais feita, justamente porque ela tem resultados eficazes e extremamente comprovados, principalmente quando feitos em regime com médico especialista nesse tratamento. A RTU é uma cirurgia que precisa ter um limite de próstata para você conseguir fazê-la. Então, por exemplo, pacientes que têm uma próstata muito grande, acima de 80 ou acima de 100 gramas, de acordo com o equipamento que vai ser utilizado, esses pacientes é melhor que se escolha uma outra via de cirurgia. A não ser que tenha um equipamento muito bom e o cirurgião seja muito especializado nesse tipo de tratamento, porque com muita duração da cirurgia pode acontecer complicações. Para você se preparar para a RTU de próstata, você vai precisar ter um acompanhamento com o especialista. Ele provavelmente já te indicou o dia que você vai operar e no dia anterior e nos 5 dias anteriores é muito importante você se hidratar bem. Então beber bastante água. Costumo falar que a gente precisa beber água de manhã e de tarde bastante para não chegar de noite com aquela sede. Tem muito paciente que fala, doutor, mas eu sinto muita sede de noite. Provavelmente você está ficando desidratado durante o dia. E é por isso que à noite você sente tanta sede. O normal, o habitual, é você beber de manhã e de tarde bastante e à noite você tomar aquele golinho quando tiver sede. Então, nesses dias anteriores à cirurgia, procure aumentar ainda mais o seu grau de hidratação. Além disso, evite comidas que são inflamatórias, as famosas comidas remosas, sarapatel, mocofato, buchada, carne de porco, principalmente aquela frita, toicinho. Tudo isso que for muito inflamatório pode prejudicar a sua recuperação. Além disso, você precisa ver se você não está com infecção urinária ativa. Geralmente, seu cirurgião vai lhe pedir algum exame para isso, seja um sumário de urina, uma urocultura, ou até clinicamente ele vai estar lhe acompanhando, ele vai saber. Se tiver qualquer infecção ativa, o indicado é tratar a primeira infecção, para depois a gente fazer qualquer procedimento invasivo, inclusive a RTU. Outra coisa é o uso de sonda. Muitos pacientes estão utilizando sonda há muito tempo e vão para essa cirurgia com aquela sonda já antiga. Então a gente sabe que a sonda deve ficar no máximo 30 dias para ser trocada. Então se você está ali já entre 28, 29, às vezes já passou de 30 dias, é melhor você trocar a sonda para chegar com a sonda nova. Claro que na cirurgia a gente vai tirar a sonda, vai fazer todo o procedimento e no final a gente vai colocar uma sonda nova, nunca antiga. Mas a questão é que essas sondas antigas, elas acabam acumulando um biofilme muito grande e podem aumentar o risco de infecção durante o intra e o pós-operatório. Essa cirurgia ela é sempre feita em regime de internação, ou seja, o indivíduo fica internado no hospital.
Geralmente meus pacientes ficam de 24 a 48 horas internados. Não peço para internar antes, o paciente vai diretamente para o hospital no dia que vai ser operado. Chegando lá, ele vai procurar a recepção, levando sempre todas as documentações, o pedido de cirurgia, o termo assinado. É importante você ler esse termo, tirar todas as dúvidas com o seu médico, porque lá vai ter tudo que pode acontecer, inclusive as complicações que podem acontecer. E você, sempre que assina esse termo, você está dizendo que está ok, que está ciente de tudo que pode acontecer contigo dentro do hospital. Claro que toda cirurgia ela precisa ser feita com o maior cuidado do mundo, um médico especializado, a equipe especializada, um centro cirúrgico adequado, material estéril, mas a gente sabe que as complicações existem, principalmente quando o paciente tem muitas comorbidades ou quando não segue a orientação do médico. A cirurgia ela dura mais ou menos 1 hora, pode durar um pouquinho mais em próstatas de 80 a 100 gramas, ou até um pouquinho menos, ali 40 minutos, em próstatas de 30 a 40 gramas. É geralmente feita uma raquianestesia antes da cirurgia e geralmente o paciente também é feita uma anestesia venosa para ele poder ficar mais tranquilo e dormir. Tem paciente que não quer dormir, isso é possível, fazer a cirurgia sem o paciente dormir, certo? E claro, ele não vai sentir nenhuma dor porque é feita uma raquianestesia sempre nesses casos. E para aquele indivíduo que não quer fazer a raque, também tem como fazer somente com anestesia venosa, certo? Claro que você vai ter que conversar isso antes com o seu médico anestesista. Então, sempre antes da cirurgia, você além de passar com o cirurgião que vai te operar, você também deve passar com o anestesista. E não vale o anestesista de fora, às vezes o anestesista que te acompanha em outros casos. Precisa ser o anestesista do hospital que você vai fazer a cirurgia de fato. Então, passado esse tempo de anestesia mais de cirurgia, que é em torno ali de 1h30 até 3 horas, mais um período de recuperação, na qual o paciente vai esperar os principais efeitos da anestesia passarem, geralmente ali com 5 horas o indivíduo já volta para o quarto. Essa cirurgia, o indivíduo fica com a sonda, esse tempo que ele fica com a sonda ele é variável, tem alguns hospitais que já tiram a sonda logo no dia seguinte, antes da alta, e tem alguns hospitais que vai ficar um tempo maior de sonda ali de 7, 5 até 10 dias. Vai depender muito do que foi achado no intraoperatório. Às vezes a próstata estava muito grande, estava muito inflamada, tinha muita prostatite associada. E há casos também que a gente entra para operar e a gente descobre que além da próstata estar aumentada e comprimindo a uretra, ele também tinha uma estenose, um estreitamento do canal. Então tudo isso que vai acontecer é que vai dizer realmente o tempo de sonda. Mas se programe aí para entre 24 horas até 10 dias de sonda. É muito importante depois que você operar que você continue se hidratando bem, porque toda a água que você bebe, somada a uma água que vai entrar pela sonda, é que vai ajudar a lavar sua bexiga, tirar os coágulos que ficam após a cirurgia e também ajudar a desinflamar, reduzir o grau de prostatite que acontece às vezes antes de operar, às vezes acontece também por conta da cirurgia. Então é muito importante você beber água, costumo falar que nos primeiros 48 horas você tem que tomar água mesmo sem sede. Então água, chá, água de coco, líquidos em geral, pode tomar à vontade. Evitar ainda também as comidas gordurosas e também evitar muito o sal, certo? Bebidas e comidas com muito sal no pós-operatório também há de ser evitado. A cirurgia em si é uma cirurgia que a gente tem algumas outras tecnologias. Vou falar aqui um pouquinho do que é unipolar ou monopolar ou bipolar. Quando a gente utiliza a tecnologia monopolar, a gente faz essa circulação de soro com a glicina. E a glicina acaba que é hipoosmolar em relação ao paciente. Então a gente tem que ficar sempre de olho no sódio desse paciente, inclusive às vezes no intraoperatório vai ser colhido um sangue. Já a tecnologia bipolar é uma tecnologia que a gente utiliza soro, que é isoosmolar em relação ao sangue. Então o indivíduo vai ficar menos preocupado com sódio e geralmente esses casos aí a gente não faz nenhum exame no pós-operatório. Se você tem alguma dúvida ou se você está indicado a fazer raspagem, coloca aqui nos comentários, me diz aí quando que você vai operar e se você tiver alguma dúvida e colocar aqui, vou te ajudar a tirar essas dúvidas.